Bora lá, pessoal. Peguem a apostila, vá acompanhando a aula, o vídeo com a apostila, página 423. Então, nós estamos retomando o assunto equação de primeiro grau, ou seja, não muda nada o que a gente aprendeu até agora sobre coeficiente, parte literal, isolar a letra em um membro da equação para que a gente descubra o valor da incógnita. Nada muda, né? A diferença é que agora esses coeficientes são frações. E aí, para isso, nós teremos que tirar o mínimo múltiplo comum, o famoso mínimo múltiplo comum. Beleza, então vamos lá, vamos com calma. Esta primeira parte da aula vai ser uma aula curta, é uma aula de técnica. Eu quero que vocês entendam e escolham uma técnica que vocês vão utilizar para poder resolver equações que envolvem fração, tá? Logo no início, na página 424, nós temos uma situação problema para investigação que a apostila traz duas opções de solução. E eu vou trazer a minha. E aí, gente, né, vocês vão escolher. Puxando a sardinha para o meu lado, óbvio que eu vou puxar para o meu lado, porque se a minha maneira é aquela que eu julgo ser mais eficiente, é aquela que eu julgo ter um caminho mais claro, né? Então, vou sim mostrar a minha aqui e defender a minha, mas você já me conhece, eu não vou exigir nunca, não é só nesse assunto, nunca eu vou exigir que vocês façam, né, da minha maneira. Então, vocês sempre terão a liberdade para desenvolver a estratégia, desenvolver o algoritmo que vocês se sentirem mais confortáveis em fazer, tá? Então, fiquem à vontade, mas vou sim aqui apresentar a minha mais detalhadamente. Bom, a professora Paula propôs à classe a seguinte equação. Bom, tem lá uma equação. X sobre 2 menos 4 quintos igual a 1 terço mais x. E aí, nós temos duas resoluções diferentes aqui, feitas por essas duas alunas aqui, certo? Então, tá na apostila de vocês, aqui a foto até cortou, não coloquei tudo, porque tá aí e o objetivo é que vocês acompanhem a resolução destas duas alunas e tentem entender. E lá no final ele vai dar uma conclusão. Vocês vão ver, vai chegar na mesma resposta, inclusive na mesma resposta que a minha. Então são três caminhos que vão levar para a mesma resposta, certo? A resposta está certa. Bom, então, como eu falei, vou explicar a minha, porque as da apostila já tá aí, já estão explicadas aí. Beleza. Equação que envolve fração, todas, eu resolvo sempre da mesma maneira. A minha estratégia é clara, tá certo? Eu coloquei o máximo de detalhes aqui já vou explicando para vocês, mas assim, ó, ouçam, a minha estratégia é assim, ó, tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação e cortar ele. Por quê? Toda vez que eu faço isso, todas as vezes, não importa se eu tenho uma fração na equação, se eu tenho duas ou se eu tenho todos os termos com frações, não importa, vai de uma fração até todos os termos com frações. Toda vez que eu faço isso, eu consigo transformar a minha equação em uma equação que eu chamo linear, sem fração, uma equação de número inteiro. Todas as vezes eu consigo fazer isso. Então, foi assim que eu já escolhi esse método há muito tempo atrás e assim eu mantenho ele e assim eu vou mostrar ele para vocês. Beleza? Então, é isso. Tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação, corta ele no final, cortar entre aspas, tá, gente? Cortar entre aspas, simplificar, para que eu tenha uma equação linear novamente, que os números sejam todos números inteiros, não tenha o número fracionário.
Então, vamos lá. Resolução do professor Elvis. 2, 5, 3 e debaixo do x a gente sabe que tem o número 1 aí. Eu vou lá e tiro o mínimo múltiplo comum. Se souber de cabeça, ótimo, ótimo. Tem gente que bate o olho aqui e sabe o mínimo múltiplo comum. Ótimo, não precisa ter o cálculo aqui do jeito que eu deixei, tá? Não vou exigir, não precisa. Se souber de cabeça, ótimo. Se não souber, decomposição em fatores primos. Essa é a técnica, decomposição em fatores primos. 2, 5 e 3, preciso pegar o 1? Não, óbvio que não. 2, 5 e 3. Por 2, dá 1, 5. Por 3, por 5, 2, 3 e 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. O mínimo múltiplo comum é o 30. Qual é a técnica? Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. Tem como esquecer. Já fizemos isso aí no mínimo 382 vezes. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Olha aqui, ó. 30, que é o mínimo múltiplo comum, dividido por 2, dá 15 vezes x, 15x. Simples. Copia o sinal. Então, esse sinal, eu vou colocar um exercício aqui bem mais difícil, que já para ir para um nível hard. Conseguir fazer esse, consegue fazer qualquer um. Esse sinal aqui, esse sinal derruba muita gente. Beleza. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 4, 24. Copia o sinal de igual. 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 1 dá 10. 30 dividido por 1. Debaixo do x tem um 1. 30 dividido por 1 dá 30. Vezes x, 30x. Toda vez que tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação, você poderá cortar, é o simplificar, certo? É como se você tivesse 30 desse lado dividindo, 30 do outro lado dividindo. Você escolhe um dos dois lados. Esse 30 que está desse lado, por exemplo, ele sobe para o outro lado multiplicando. Então, você tem um 30 multiplicando, um 30 dividindo. É isso que acontece aqui, ó. Eu até copiei para vocês verem. Ó, tira ele. Olha como a equação ficou. Meu método é esse. Gente, vocês estudem o método aí da apostila, que são 2, que a apostila trouxe. 2. Cadê a câmera? Aqui 2, são 2, certo? Eu vou ficar com o meu. E aí vocês escolhem. Transformei, corta, transformei, todos em número inteiro. Agora, certo? Deixei anotado aqui, ó, detalhado para vocês. Agora nós podemos resolver da maneira que a gente costuma resolver, que a gente já resolveu um monte de equações. Letras para um lado, número para o outro. Letras para um lado, número do outro, certo? E toda vez que acontece esse movimento de um membro para o outro da equação, a gente sabe que a gente muda a operação. Então, notem aqui, olha aqui, ó. 15x menos 24 igual a 10 mais 30x, certo? Só copiei, para fazer com calma. O 15x está no primeiro membro da equação, aqui, ó, do lado esquerdo. Ele permanece, não alterei nada nele. Permanece no mesmo lugar, não mexe com ele. O 30 estava no segundo membro. Eu vou trazer para o primeiro. Ele estava somando. Eu trago ele subtraindo. Letra eu vou manter do lado esquerdo, número do lado direito. Mesma coisa o 10. O 10 estava no segundo membro. Está lá, do jeito que ele estava. Não saiu do lugar, não mexe com ele. O 24 estava no primeiro. Eu passei ele para o segundo. Ele estava subtraindo. Então ele vem somando. Simples. Letra com letra, número com número. 15x menos 30x menos 15x. 10 mais 24, 34. Agora, notem que a operação do 15 é multiplicação, não é subtração. Ele é um número negativo.
Ele é um número negativo, menos 15. Só que menos 15x é menos 15 vezes x, certo? Se ele está multiplicando, para o outro lado ele passa dividido. E notem, não troca sinal, tá? Não eu nunca falei, nunca expliquei para você, troca o sinal. Não, troca a operação. O sinal dele é menos, continua menos. Ele estava multiplicando, ele passa dividindo. E aí, gente, vocês vão aprender desde muito novos. Não existe denominador negativo, por favor. Isso é uma indeterminação matemática. Não existe, não pode, em hipótese nenhuma, você deixar um denominador com um número negativo. O que eu faço? Aplique a regra de sinal. O número de cima é positivo, o número de baixo é negativo, vai dar negativo. A fração é negativa. Então coloque o sinal. Tem alguns exercícios. Parece que o sinal está aqui no 34. Não tem problema, aparece. O sinal é da fração, tá? Ele pode estar aqui, ó, aqui na fração, antes da fração, ou ele pode estar lá com o termo de cima. Com o termo de cima não terá problema. Pode, não pode deixar esse sinal negativo aqui. Resultado, menos 34 sobre 15. É o resultado desta equação. Vocês vão ver aí na apostila, mesmo resultado que as duas alunas chegaram, mesmo resultado, certo? E aí vocês vão escolher um método. Agora eu peguei aqui peguei um bem difícil, certo? Esse aqui é bem difícil. Vamos já direto para ele aí. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar para cá. Beleza. Então, olha aqui, ó. Tenho várias frações. Ó, é esse sinal aqui, ó. Gente, esse sinal aqui foi o que eu comentei. Esse sinal aqui, vocês têm que entender que é o sinal de operação, não é o sinal do número. Então é isso que eu vejo que corrige, passa ano, entra ano, primeiro ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Erram equações desse tipo por conta desse sinal, toda vez que tem esse sinal. Por quê? Porque a pessoa coloca o sinal colado aqui com 4 e acha que o sinal é do 4 e não é. O sinal é 2x menos 3 sobre 2 menos 4x menos 1 sobre 2. É de operação. Por que, que eu sempre destaco o menos? Porque o mais não faz diferença. O sinal de mais, mesmo que a pessoa leia, entenda e faça a conta como sendo o sinal do 2, ele não altera o resultado, só que o de menos altera. Então por isso que é o de menos que derruba a gente sempre, certo? Então isso é uma coisa. Bom, fui detalhando, tá? Fui detalhando passo a passo para vocês irem acompanhando, até escrevi dividido, tal, que este é o que vai ficar. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, volte neste exemplo, certo? Volte neste exemplo, dá uma olhadinha, que eu acredito que vocês vão conseguir. Então, primeira coisa, notem que neste termo aqui, neste termo aqui, neste termo aqui, é possível fazer uma simplificação antes, tá? Gente, e assim, acabei de falar, acabei de mostrar, a apostila tem dois caminhos, existem outros caminhos. Aqui eu estou mostrando um. Lá na frente da apostila lá, dependendo, fica mais fácil o outro. Então, assim, não tem como engessar. Entendam uma coisa, a gente tem que ser flexível. A gente tem que olhar a equação e antes de baixar a cabeça e sair fazendo conta, a gente tem que pensar numa estratégia. Esse eu acho que fica mais fácil fazer essa simplificação, porque o 2 está multiplicando e o 6 está dividindo. Então, nesse caso, eu posso simplificar. Por exemplo, eu nunca poderia simplificar esse 2 com esse 2. Por quê, professor? Por quê? Porque você tem uma subtração aqui, ó, é 2x menos 3. Você não pode fazer nem somando, nem subtraindo, mesmo que aqui fosse um 4. Aqui eu não posso. Notem a diferença. Tá vendo aqui, ó? Esse 3 eu posso fazer com 6. Eu só posso que está multiplicando. Multiplicando com quem está dividindo. É isso que eu posso fazer, certo? Então, se eu simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, notem aqui que eu fiz, ó, por 2 em cima, por 2 embaixo, o que está multiplicando com o que está dividindo, em cima fica 1, embaixo fica 3. O 1 aqui em cima é elemento neutro da multiplicação. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então eu não preciso
ficar carregando ele. E notem o que eu consegui fazer. Consegui tirar esse termo do parênteses fazendo essa simplificação antes. Então ele ficou 3x menos 1 sobre 3. Beleza? Então eu voltei para minha equação copiando os termos. Olha lá, 2x menos 3 sobre 2 menos 4x menos 1 sobre 2 igual a 3x mais 1 sobre 4 mais 3x menos 1. Então a primeira parte aqui foi a simplificação. Agora eu vou para a minha técnica. Qual é a minha técnica mesmo? Tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação. Então eu pego aqui, ó, 2, denominador 2. 2, repete. Preciso colocar duas vezes o 2 aqui? Não, óbvio que não. 2, 4 e 3. Se eu sei o múltiplo comum, coloco. Se não sei, de novo, olha aqui, ó. 2, 4 e 3. Por 2 dá 1 e dá 2. Por 2 dá 1 e dá 1. Por 3 dá 1, 1 e 1. Acabou. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Mínimo múltiplo comum é o 12. Então, para deixar detalhado, pega o mínimo múltiplo comum, que é o 12, divide pelo de baixo, tá vendo? Ó, 12 dividido por 2. O resultado que sai daqui, ó, vezes o cara de cima. Ah, mas tem 2. Vezes os 2. Vezes os 2. Então, vamos de novo. 12 dividido por 2 dá 6, vezes 2x, 12x. 12 dividido por 2 dá 6, vezes menos 3, menos 18. Olha lá, atenção que eu falei. Atenção, atenção no sinal para não errar. Copie o sinal da operação e os termos que estão depois deste sinal aqui, ó, coloque entre parênteses. Esse é o melhor caminho para não errar. Melhor caminho para não errar, certo? Copio o sinal, coloco os termos entre parênteses. Pode ter 1, 2, 5. Coloca entre parênteses que você não vai errar, tá? Vai por mim. De novo, 12 dividido por 2 dá 6 vezes 4, 24. 12 dividido por 2 dá 6 vezes menos 1 dá menos 6. Isso é igual. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9x. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1 dá 3. Tá vendo aqui, ó, esse sinal de mais, eu coloquei ele e eu não coloquei o parênteses. Quando for demais, não preciso. Poderia, fica mais bonito, mais organizado e tal, mas não preciso, ele não vai alterar o resultado, certo? Por conta daquela regra, quando você tem o sinal de menos antes do parênteses, ele inverte os sinais dos termos que estão lá dentro. E quando você tem o sinal de mais, você mantém, fica igual. Então, por isso que eu não preciso. Mas vamos terminar aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 3x dá 12x. 12 dividido por 3 dá 4, vezes menos 1, menos 4. Fio, tirei o mínimo múltiplo comum de tudo. Ah, ficou enorme. É uma equação difícil. O que eu faço? Corto o MMC. Corta ele, só tira ele, cortou, tira ele, copia todos os termos lá. Olha, só copiei. Já não tenho mais nenhuma fração. Vocês entenderam o meu método? Então, olha aqui. Nesta equação, todos os termos tinham fração. Poderia ter um só. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de toda a equação. Em uma tacada só, eu acabo com todos esses denominadores. Olha lá, virou uma equação de número inteiro. Tá? Linear, porque eu digo assim, tá numa linha só, não tem mais fração. Beleza? Agora eu vou com calma. Primeira coisa, vou retirar quem está dentro do parênteses, com aquele sinal de menos que eu falei para tomar cuidado. Olha, copia 12x, copia o menos 18. Sinal de menos antes do parênteses, inverte o sinal de quem está lá. Era mais 24, virou menos 24. Era menos 6, virou mais 6. O resto está tudo igual, certo? De novo, letra para um lado, número para o outro. Então, olha, quem ficou no primeiro membro ficou com o mesmo sinal. Quem veio do segundo para o primeiro mudou de sinal. Por exemplo, o 9 aqui era positivo, virou 9 negativo, 9x positivo, 9x negativo. Esse 12x era positivo, virou negativo neste termo. Vou juntar letra com letra. Eu tenho 12x positivo com 12 negativo, tenho 12, gasto 12. Isso aqui, cancelei. Certo?
Devo 24, devo 9, devo 33x. Do outro lado, só ir juntar os números com números, certo? Os números que já estavam no segundo membro eu mantive o sinal, que era o 3 e o menos 4, tá vendo? 3 e menos 4 mantive o sinal. O 18 era negativo aqui, para lá ele foi positivo. O 6 era positivo aqui, para cá ele foi negativo. Faz a conta aqui dos números que vai dar 11. Olha, de novo, o 33 é negativo. Você pode passar ele dividindo, só que você não pode deixar na resposta final, certo? 11 sobre menos 33, vou simplificar por 11, vou colocar, olha onde eu coloquei o sinal, nesse, antes da fração, porque em cima é positivo, embaixo é negativo, significa que vai dar negativo, 1/3, certo? Da hora, da hora. Pratiquem, né? Então, como eu sempre aconselho vocês, teve a explicação detalhada? Para daqui a pouco, copia, tenta fazer sozinho, tenta fazer sozinho, tenta fazer sozinho. Teve dúvida? Volta lá, aqui é isso que tem que fazer, aqui é aquilo que tem que fazer. Esse é o mais difícil que existe aí na apostila de vocês. Vocês vão ver, não tem mais difícil do que esse. Beleza? Então, assim, treinando esse, conseguindo fazer esse, provavelmente vai conseguir fazer os outros. Bom, bora praticar na apostila. Na página 425 nós temos esses quatro aí. Escolham uma técnica, escolham um método e bora fazer e nós vamos conferir o resultado. Ficou com dúvida? Já deixa anotado. Anota aqui, tá? Isso aqui eu preciso perguntar pro professor lá na hora da live. Aqui o mínimo múltiplo comum aqui deu tanto. Aqui na hora de multiplicar, dividir e tal. Deixa anotado aí pra gente conferir. Aqui estão as respostas, certo? Não significa que não tenha dúvida. Toda vez eu falo a mesma coisa. Parece assim, o professor colocou a resposta aí. é, então não vou perguntar mais não. Pergunte. A resposta aqui é para você conferir. Igual como tem resposta no final do livro lá, mas para qual é o objetivo daquilo? Você saber se você está no caminho certo, se você está entendendo, se bateu a resposta, certo? Então aqui tem o meu método aqui para vocês conferirem, certo? Hora de praticar no caderno. Esse é o momento de parou, pega o caderno, coloca a data. Aula 37.1, equações com coeficiente fracionário. Exercício 1, praticar no caderno. Vamos lá, na mão, copia a continha, faz, copia e faz, certo? Para não perder a prática. Tem um gabarito aqui, aqui não coloquei a resolução, só a resposta, certo? Se não bateu a resposta, tire a dúvida, vamos fazer na live. E esse é o do formulário. Um só, para que vocês postem no formulário. Eu quero, é um só que eu estou pedindo, eu quero o mais detalhe possível, igual eu fiz. Pega uma folha de sulfite, uma folha de caderno, vai fazendo e vai anotando, certo? Tente fazer igual eu fiz, tirando o mínimo múltiplo comum. Olha, é só seguir o meu exemplo dos que eu faço. Escreva passo a passo para que eu possa acompanhar e poder ajudar vocês onde que vocês estão com dificuldade. Beleza? Os da apostila são esses aí, do 1 até o 4, página 425. Da lição de casa, só um exercício, apenas o exercício 1, certo? Beleza? Até daqui a pouco. Valeu!